Bom dia, amada igreja, a igreja do Senhor, a igreja gloriosa, a noiva do Senhor, ataviada de branco, a noiva que o Senhor amou, deu o seu sangue e que em breve virá nos buscar. Muito bom dia, a graça e a paz de Jesus em nossas vidas. Nós estamos reunidos no nome do Senhor e hoje é o domingo, primeiro dia da semana, é o nosso dízimo de tempo, é a nossa adoração ao Criador, ao eterno Deus, ao Todo-Poderoso. A Ele honra, glória, poder e majestade. Você pode aplaudir o teu Deus pelo fôlego de vida, pelos cuidados dele, pela obra redentora na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. O tema do nosso culto hoje é a igreja, sal da terra, luz do mundo. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, nesta manhã gloriosa, Senhor, aonde, ó Deus, nós nos reunimos na Tua presença, louvamos o Teu nome, sentimos a Tua presença, nos alegramos, ó Deus, Paizinho amado, um com os outros, Senhor, e a Tua igreja, Senhor. Pai, agora neste momento, Senhor, aquieta o coração para ouvir a Tua voz. Paizinho amado, do Teu trono de poder, Pai, derrama dos Teus aguaceiros sobre nós. Sacia a nossa sede, Senhor. Livra-nos do mal. Contempla a Tua igreja e fale aos nossos corações para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, em nome de Jesus, para a glória do Seu nome. E a igreja diga amém. Amém e amém. Graças a Deus. Como sal da terra, a igreja possui várias funções importantíssimas. O sal, ele é o quê? Antisséptico. Ele inibe a composição, a decomposição. O sal impede a putrefação dos alimentos, preservando-os. Não é assim? Às vezes a gente vai lá no supermercado, compra aquelas carninhas salgadas, não é? Eu sei que você compra. A igreja tem um papel antisséptico. Sua influência impede que o mundo se deteriore. A igreja somos nós. Cada um aqui na sua função. Tem? Então a igreja não influencia o mundo isolando-se dele, mas entrando em contato com ele, sendo diferente dele. Entendam isso. Nós temos que ser diferente do mundo e não usar o argumento de ser igual ao mundo para ganhar o mundo. Não, isso aí é saudade do pecado. Nós podemos influenciar o mundo e ser diferente do mundo, penetrando nele com a sua saneadora influência, ou seja, para esterilizar, desinfetar, purificar. Então você tem todos esses produtos na tua vida. Eu tenho, você tem, para esterilizar o mundo, a quem o Senhor envia para você. O momento de esterilizar, purificar, não é? Desinfetar do mundo. Essa é a tua função. Um saneador, influente em um mundo de trevas e escuridão.
O sal, ele é condimento e dá sabor. E comida insossa é intragável. O sal dá sabor aos alimentos, tornando-os agradável ao paladar. O mundo está cansado. Ele está cansado. O pecado cansa. O pecado cansa. Ele adoece e escraviza. E a presença da igreja no mundo, refletindo nele a glória de Deus, revela uma qualidade de vida superlativa, ou seja, do mais elevado grau. Então é essa a sua função como igreja. Você pode falar assim: ei, pastora, eu levantei cedo para vir para a igreja para ouvir que eu sou o sal da terra, a luz do mundo. É assim, porque nós precisamos nos ataviar adequadamente para o retorno do rei. É conquistar, trazer de volta os valores espirituais daquilo de que você e eu fomos chamados. A responsabilidade de ser sal e luz da terra é grande demais. E talvez alguém que você conheça ou que você vai se deparar, talvez você seja a única Bíblia que essa pessoa venha conhecer. Então você tem que dar o teu testemunho, ser sal, você tem que salgar a vida de alguém com a palavra, com a sua maneira de viver, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de agir. Mas vamos lá. A presença da igreja no mundo, ela reflete a glória de Deus. Agora tu imagina que você mesmo, reflete a glória de Deus. Para isso você tem que ser o quê? Você é um vaso de barro, porém com grande tesouro dentro de si. Para refletir a glória do Senhor, para salgar vidas. E Jesus, quando falou isso, ele não falou de brincadeira, não. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Foi Jesus que falou isso. A Bíblia, ela é feita para ser vivida. Eu sei que hoje, com a entrada de um falso evangelho de prosperidade, de abundância, não que nós não tenhamos isso, nós temos. Entende? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. É Ele quem abençoa. E Ele não dá a glória dele para ninguém. Então, queridos, olha, esse falso evangelho tirou a igreja do caminho da eternidade. E agora, para reconquistar isso, então estamos pastoreando crentes, irmãos nossos, porque eles ainda estão cheios de lixo daquele evangelho que nós ouvimos e aderimos para nós, vivemos aquele evangelho e não crescemos na graça e nem no conhecimento de Deus. Não tivemos uma vida de santificação, de adoradores. Não tivemos. Mas não temos mais tempo a perder. Nós temos que recuperar o que a palavra diz que é para nós. Amém? Então, mostrar ao mundo que a vida com Deus, ela é deleitosa. E só na presença de Deus, é só na presença de Deus que há plenitude de alegria e de delícias. Porque o do mundo é algo muito passageiro. Todos nós fomos do mundo algum dia. Então lá no mundo havia lá a rodinha dos escarnecedores, muitas bebidas, muitos isso e aquilo. Alguns chegavam em casa, não é? Totalmente ébrios, totalmente desequilibrado na sua mente, de tanto que bebia. Então essas alegrias são pura ilusão. Elas passam e destroem a vida. Então hoje, como filhos de Deus, servos do Senhor, você sabe que só a alegria
na presença de Deus, delícias plenas na presença do Criador. Mas comida com excesso de sal também é insuportável. Então a igreja não foi chamada para condenar o mundo, mas para demonstrar a ele o amor de Deus e chamar as pessoas ao arrependimento e à fé salvadora. Mas, pastora, isso não acontece comigo. Mas peça a Deus, porque você foi levantado por Ele para anunciar o Evangelho para alguém. Ele vai criar situações. Ele cria situações. Ele abre porta de trabalho. Ele abre essa porta de trabalho à evangelização. Ele abre. Olha, se você esquecer um pouco o teu problema, mas está gritante o meu problema. Nós cantamos ainda há pouco. Descansa. Ele é quem sabe do teu problema, do meu problema. A evidência é o reino dele. Essa é a maior evidência da nossa vida. É pregar o evangelho. E uma vez que o evangelho foi pregado a alguma pessoa, primeira, segunda e terceira vez, pronto. Basta. Deixa. Cumpre o teu papel. Procure ser pessoas que salguem a vida de outros. Sabe? Que resplandeça a luz de Cristo na vida de outro. Se você vê o irmão com um cisco no olho, uma trave no olho, que não tem uma condição adequada dentro da igreja, ou lá fora, que dizem que é cristão, mas as suas atividades não condiz com o nome que leva, ore por essa pessoa, mas não tente tirar a trave do olho dela, ainda que na tua tenha um toco enorme. Então cuide da tua vida pessoal com Deus, para que você seja a pessoa totalmente moldada pelo Espírito Santo. Preocupe-se em edificar a tua vida, para que aquela que tem uma trave no olho, veja através da sua vida Jesus Cristo, e venha se endireitar ou se converter. É assim que a palavra diz, não é de outra maneira. Porque se você se preocupar muito com a vida do irmão, você vai esquecer e que você tem que ter um crescimento com Jesus Cristo. Então, ainda que vamos aproveitar o momento que estamos na terra, que Deus ainda não chamou, e vamos rever alguns assuntos para nos aprimorar e nos moldar no Espírito. Sejamos o quê? Sal da terra. Então, o sal provoca sede, e a presença da igreja no mundo provoca sede nas coisas de Deus. Olha, cada um de nós, no nosso dia a dia, quantas pessoas ligam para você pedindo algum socorro? O meu toca toda hora. Se eu vou na casa do meu tio, chego lá, o telefone fica lá gritando. Então toda hora existe alguém me procurando para ouvir alguma coisa. Então que seja isso na vida de vocês. Alguém te procurando para ouvir uma palavra temperada com sal, para dar um novo sabor naquela vida. Isso é estrutura espiritual que você daqui por diante terá na sua vida. Você tem problema, eu também tenho. Você tem situações contrárias, eu também tenho. Mas o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque essas coisas que nós precisamos,
que nos incomoda será resolvida com Deus, nas mãos dele, porque ele não sonega bem nenhum e ele ouve a nossa oração. Ele abre sua mão direita de poder e destila o quê? Orvalho de bênçãos para a igreja. Então, filhos, descanse. Vamos trabalhar nossa vida espiritual para que Cristo seja glorificado através da sua vida e da minha vida. Essa é uma grande responsabilidade da igreja, ser transformado, moldado, segundo a presciência de Deus. Olha, a igreja se infiltra e provoca o desejo de conhecer Deus. Sem a presença da igreja, o mundo se tornaria um ambiente insuportável para viver. A igreja é o grande freio moral do mundo. A hora que a igreja for tirada da terra, a graça for retirada, acabou. Acabou. Então entendam que Ele, o Todo-Poderoso, usa você e a mim como sal, como luz nessa terra. Nós temos esse grande compromisso, ser moldado segundo os padrões de Deus. Ah, mas olha isso, eu tenho conta para pagar. Irmãos, irmãos, irmãos. A igreja primitiva, os apóstolos perdiam a cabeça, eram mortos à espada, eram banhados de pinche e ateavam fogo neles, era cerrado ao meio. A igreja primitiva era jogado na arena dos leões e eram devorados seus ossos. E eles não negavam o seu Senhor. A igreja de hoje, a igreja contemporânea, ela é muito fraca, ela é muito débil na fé, é muito débil na sua compreensão e na sua confiança. Tá certo, fomos ensinados por um evangelho doentio, de cobiça. Deus nunca deixou faltar nada. Lembra de quando os discípulos estavam em alto mar e trabalhavam a madrugada toda e Jesus estava lá na beira da praia falando assim: ei, joguem a rede daquele lado lá. E eles disseram: mas Senhor, nós trabalhamos a madrugada inteirinha e não conseguimos nenhum peixe. Porém, sob a tua palavra, lançaremos a rede. E veio grande abundância de peixe, a ponto dos barcos irem a pique e de ter gente para ajudar, para não perder a pescaria. Sabe o que eles fizeram? Largaram as redes cheias de peixe e falou: tu tens a palavra da vida eterna, eu vou te seguir. Compreende que, assim, essas coisas, o que nós estamos tentando aqui, sempre com cada pregação, é fazer com que a igreja compreenda, entendam que a nossa vida com Jesus, ela é espiritual, ela não é carnal. E que essas coisas, as outras coisas que preocupam o coração do homem, ele certamente, ele dará. Ou ele te salvou para ver você à deriva. E que Deus seria esse? Não é mesmo? Então vamos continuar. O sal, para ser útil, precisa conservar a sua salinidade. Você precisa conservar a sua salinidade. Mas o que é isso? A sua vida com Jesus, a tua espiritualidade, a tua busca incessante, querer fazer a vontade do Pai. Não murmure, não fale mal de irmãos, porque a palavra de Deus diz que a 7ª coisa que Deus abomina é a fofoca entre os irmãos e falar mal um do outro. Então ele abomina.
Pensa nisso. Paulo exortava a igreja de Corinto a todo tempo em relação a isso. Então nós temos que trabalhar para conservar esse sal do Espírito Santo em nós, porque a salinidade do cristão é o seu caráter transformado pela graça. É o seu caráter transformado pela graça. Esse é o sal do Espírito Santo na tua vida, e conforme está escrito nas bem-aventuranças de Mateus. Mateus 5 fala das bem-aventuranças do servo do Senhor. Olha o que ele fala em Mateus 5:14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Viu que você é? A quem muito é dado, muito é exigido, diz a palavra. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Então quer dizer que você não pode ficar escondidinho. Você tem que botar os pés nas águas. Você tem que resplandecer como luzeiro. Você tem que ir lá pregar para os encarcerados. Porém, não perder o teu sal, não perder a sua salinidade, para que você não seja, sabe o que, reprovado e pisoteado pelos homens, que depois você não vai prestar mais para nada. Pense nisso. Então, vós sois luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. E nós devemos resplandecer como o quê? Como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo, como grandes luzeiros desse mundo. Nós estamos nos preparando para ser pessoas melhores, para ser vasos de honra na mão do seu possuidor. Simples assim. Ele não falou que você tem que sentar na roda dos escarnecedores para ganhar quem está sentado lá. Ele não falou que você tem que chegar num cantinho onde tem um monte de gente assim, aqueles montinhos, né, usando droga, que Paulo falou assim: olha, fui lá me fazer como um judeu, raspei minha cabeça, fui lá, entrei lá dentro junto com os judeus, me fiz de judeu, me fiz como eles, para ganhar eles em vão. Não consegui nada. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, entendam uma coisa: pregar o evangelho para uma pessoa, pregar o evangelho para o mundo, pregar o evangelho, ser sal da terra, luz do mundo, luzeiros nessa vida, filhos irrepreensíveis, puros, inculpáveis. Não pode trazer o mundo de volta para a tua vida para se fazer igual, para salvar, que nada. Você vai se perder, você vai cair, o teu sal vai perder o sabor. E aí você vai ser o quê? Pisoteado pelos homens. É isso que você quer? Não é, né? Não é. Eu não acredito. Porque vem chegando o dia, e está bem próximo, e o nosso Senhor está retornando para nos buscar. Nós temos que ter vida de consagração. Se você foi feito luz do mundo, sal da terra, salgue, dê tempero na vida de outro, dê a tua luz na vida de outro, ilumine, dá um patamar de vida para aquela pessoa super iluminado. Entendeu? E compreendem? Compreendam isso. A tua vida não é fácil, a minha também não é. Você pode ser, não vive, a senhora não vive a minha vida, nem você vive a minha. Só que esse padrão tem que estar estabelecido na nossa mente,
no nosso coração, nós temos que ser sal da terra. Nós temos que salgar. Nós temos que ser luz do mundo. O teu lar é a igreja. O seu lar é a igreja. Não venham para a igreja. Aqui é a igreja. Dia de domingo vou lá bater meu pontinho. E depois ir para casa. E em casa você não é sal de coisa nenhuma. Nem para o cachorro que você cria, nem para os gatos. Mantenha a tua vida com essa salinidade. Mantenha a sua vida com esse sal, com esse tempero, com esta luz. Você terá grandes testemunhos. Você falará de Jesus de uma maneira assim gloriosa, abençoadora, que vai lá e toca no coração de alguém e que transforma alguém. Que você saiba perdoar e que você impetre a bênção sobre a vida de outros. Abençoando, lança fora esse evangelho corrupto que andam pregando. Você pode passar por dificuldade, você pode passar por algumas faltas, você tem boleto para pagar, todo mundo tem. Entendam, o mercado pode estar assim, está impossível de entrar no supermercado, é tudo muito caro, muito caro. Mas vou falar algo para você. Quando você é sal da terra e luz do mundo, você consegue entrar no mercado e comprar suas coisas. Sabem disso? Porque a alegria do homem é ter dinheiro para pagar suas contas e comida para comer. A palavra já diz isso. A glória do homem é essa. Mas compreendam que quando você é o sal da terra, você chega no mercado, tá tudo caro. Mas eu não sei o que acontece por lá não, sabe, amigos? Eu não sei não. Porque na presença de Deus, você não sabe como você comprou, mas que você comprou, comprou. Então, ame o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. Seja luzeiros nesse mundo. Olhe, quando você entrar num estabelecimento, eu já vejo mudanças em muitos irmãos. Que existem irmãos lá do outro lado da ponte que também ligam para mim. Eles ligam para mim. Quando você entrar em um estabelecimento, não crie confusão, não brigue. Se a pessoa está falando com você com uma certa arrogância, seja você o sal da terra. Seja você quem tempere a vida, porque às vezes, irmãos, quem está atrás de um balcão está pensando em suicídio, está com uma vida totalmente derrotada, e talvez você seja a Bíblia que ela precisa ler. A sua vida precisa, é a única Bíblia que ela vai ler para tirar ela daquela condição. Às vezes ela está ali, trabalhando, mas não tem dinheiro, não levou almoço, está cheio de preocupação dentro de casa, com casamento desboroado, com uma vida financeira, apesar de estar trabalhando no buraco. E você mesmo, é você quando chega no balcão e que aquela pessoa está rancorosa, está cheia de problema, é você que vai transmitir Jesus para a vida dela. Então não façam ignorância, ajam como filhos de Deus, porque você vai salvar vidas. Você pode não ver a pessoa está falando com você, te dando uma informação, que é uma informação que você precisa de modo desagradável. Aí o que você faz? Fala de forma agradável. Vocês sabem, eu vou falar uma coisinha.
É rapidinho. Eu fui numa farmácia com a minha prima comprar remédio, comprar algumas coisas lá. Então, o que eu vi? Ela foi pro balcão e eu fiquei ali nas prateleiras, né? Vendo as coisas, vendo as coisinhas, certo? Daí veio aquele homem enorme atrás de mim, um segurança. O segurança estava atrás de mim. Aí eu fiquei assim, olhando. Aquilo, rapaz, ele está pensando que eu estou querendo roubar aqui. Né? E eu olhei para trás. O senhor está me vigiando? Aí ele falou... Aí minha prima chegou, aí ele olhou para nós duas. Vocês não têm cara de ladras, não. Lembra disso? Entende? Então, aí o que a gente fez? Agiu como? De que forma? Com simpatia. Porque aquele homem estava somente exercendo o trabalho dele. E ali ele sorriu, agradeceu e ainda pediu desculpa. E foi embora. Então, é a nossa vida. Exato. Ele falou pra gente, vocês não têm esse perfil de ladras, mas, como eu estou ali toda a vida parada na prateleira, ele tem que ir ver. Ele tem que ir ver. É a função dele. Então, entenda uma coisa, que para mim e para ela, nós fomos o quê? Um instrumento de Deus de agir com simpatia. Aquela pessoa podia ter se estressado, que eu podia ter usado de ignorância? Podia. Mas esse não é o perfil do cristão. E ainda tivemos a honra de ouvir, esse não é o perfil de vocês. Certo? E aí, exatamente, ainda demos glórias a Deus ali naquele lugar. É assim, amados. Sejamos pessoas puras, como diz a palavra, irrepreensíveis. Então, vamos continuar, porque tem hora que eu começo a sair da pregação. A luz era símbolo da verdade, da pureza, da vida, de direção, de alerta e de calor. A luz, ela é símbolo da verdade. O mundo jaz no maligno e o diabo é o pai da mentira. Então a igreja é a luz do mundo. E aonde ela chega com a sua influência, dissipa as trevas da ignorância, do engano e da mentira. Então quer dizer que se eu chegar, você chegou chegando, como filho do Altíssimo, com a luz do grande eu sou, e você é influência. Então o que acontece? O pai da mentira bate em retirada, ele e suas hostes. A luz é o símbolo da pureza. As trevas escondem a sujeira do pecado. Sabe quais são as sujeiras do pecado? Adultérios, roubos, assassinatos, mentiras, maldade, promiscuidade, são maquinados e praticados sobre as trevas. Mas onde a luz chega, ela vence as trevas. Revela o que está escondido e produz limpeza e purificação. E a presença da igreja no mundo, ela é saneadora, purificadora. Então, amados, se você conhece o caminho da luz, e ainda que você seja tentado a desviar para a direita ou para a esquerda, onde não há luz, você conhece a sua bússola. Se Deus não está indicando para você entrar, porque o caminho do Senhor é reto, vençam o desejo de entrar por outro caminho. Vençam, porque vocês são luz do mundo e sobre a tua vida repousa grande responsabilidade. Você tem sandália nos pés, vestimentas novas, cinturão na cintura. Você tem um anel no dedo.
A luz é símbolo de vida. Sem luz não haveria fotossíntese. Sem fotossíntese não haveria plantas. E sem elas não haveria oxigenação. E sem a oxigenação não haveria o quê? Nós não sobreviveríamos. De jeito nenhum. Logo, a presença da igreja no mundo é o que mantém no mundo a vida. Sem a igreja no mundo, ele pereceria em seu pecado. Mas em breve, o mundo ficará sem a igreja. Por isso a importância de nos preparar como igreja. A luz, ela é símbolo de direção. Exemplo. Nos aeroportos, as pistas são o quê? Iluminadas. E circunscritas pela luz. Não é? A fim de que o piloto pose em segurança. A luz aponta a direção certa a seguir. Tá vendo essa passadeira aqui? Ela é reta. Então haja luz. Para onde essa passadeira vem? Para o altar. É o caminho certo. Então quem anda na luz sabe para onde vai e não tropeça. Não tropeça. Não tropeça. Quem anda na luz não tropeça. Sabe para onde vai, porque conhece a palavra. A palavra de Deus diz que se um justo cair 7 vezes ele levanta. Porém, até quando nós vamos cair? Quantas vezes você irá cair? Por favor, não perca mais tempo com isso. Tire esses maus hábitos, convertam-se de fato e de verdade. Sejam luz do mundo. E nós veremos a face do Senhor em tudo. Você não tropeça. Você vai dizer, eu bem que queria, porque na minha carne habita isso. Mas eu vou sujeitar a carne, a palavra de Deus, e eu vou conseguir vencer. Aplausos para você, porque você vai conseguir. Jesus é a luz do mundo. A igreja reflete no mundo a luz de Cristo. E quem é o Cristo, senão o sol da justiça? Você é a luz do mundo na sua casa, você sabia? E dentro de casa é o lugar mais difícil de se manter como luz do mundo e sal da terra. Mas se Deus te chamou, é papel seu enfrentar a situação e fazer a vontade do grande Criador, do nosso eterno Deus, do sol da justiça. Já estamos caminhando para o fim. A luz é símbolo de alerta. A luz é colocada nas estradas sempre que um perigo jaz à frente. Quem já viajou à noite sabe, né? Quando aparece aquele monte de pontinho colorido na estrada. Então, ela alerta para o perigo e avisa os viajantes sobre a necessidade de cautela. Tem situações assim na nossa vida. A luz avisa, olha, o inimigo, aquele que é contra a tua vida, tem tentado te espreitar. Assim a igreja proclama ao mundo sua voz profética. Irmãos, você tem voz profética. Então, se você se aliar com o mundo, você perde a sua luz, perde o seu sabor, e aí você é pisoteado pelos homens, para nada presta, é lançado fora, nas trevas, na escuridão. Você é voz profética na terra e exerce o papel de atalaia. Olha o que você é, amigos. Olha o que você é, irmãos. Atalaia. Ah, mas já viu quantos anos eu tenho? Ué, mas você não está respirando? Ah, mas eu não posso sair mais para falar. Mas pode falar na família. Pode falar com os vizinhos. Pode aproveitar as oportunidades que Deus te dá.
Porque Deus dá diversas oportunidades. Então, mostrando ao mundo o perigo grande e grave de viver despercebidamente no pecado. Nós temos que alertar o mundo disso. As pessoas que chegam perto da gente e que, quando contam para você e para mim as suas fraquezas, os seus pecados, não é, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não tem, para você pegar um pedaço, uma pedra e sai, pecador, sai, pá, pá, não é nada disso. Quando alguém te fala de algum pecado, você vai transmitir o quê? Luz. E você vai ser o quê na vida dela? Sal. Vai começar a dar sabor. Mas isso não significa que você tem que passar para o lado deles. Compreendem isso? Compreendem? Deu o recado? Compreendam isso. Não é para que você se associe a ele. Você não pode se associar a ele. Você tem que transmitir a luz de Cristo e o sal. Você tem que tentar dar sabor àquela vida e manifestar a luz que está em você na vida dela. Porém, entretanto, se tal pessoa não quiser ouvir e permanecer no pecado, deixe para lá. Deixe para lá. Paulo fala, exortou 1, 2, 3, não foi? Deixe para lá. Não vai ficar a vida toda lançando tuas pérolas aos porcos, porque não vem escrito aqui se é filho de Deus ou da descendência de Caim. E se for da descendência de Caim, vai manifestar as suas obras. Se não quer sair daquela vida, abandona a causa, irmãos. O sangue daquela pessoa não está sobre o teu ombro. Vai embora. Segue-se o fluxo da luz de Cristo. Entendam isso. Então, você é um grande atalaia, mostrando ao mundo o perigo grande, grave de viver dessa forma, sabe? Sem dar atenção para as coisas de Deus, gostar do pecado. Então, a luz é o símbolo do calor. A luz é a fonte do aquecimento. E sem luz, não vamos suportar o frio de baixas temperaturas. A presença da igreja no mundo torna a vida suportável. Mas a igreja não pode trazer o mundo para si. Segue-se que se os cristãos forem assimilados pelo mundo, em vez de influenciarem o mundo, grave isso, perderão completamente a sua utilidade. Você não pode ser assimilado pelo mundo. Você tem que influenciar o mundo. Você não tem que passar para o lado dele para tentar ganhar ele. Paulo não conseguiu fazer isso com os judeus. Compreendam isso. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Não deixe perder o sabor. Não deixe perder a sua utilidade no reino de Deus. Quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente, ela não muda o seu comportamento, não tem alteração e não tem modo invariável. Ela o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. A sua mensagem. Qual é a mensagem que você passa para as pessoas? Qual é a mensagem? Então, amados, queridos irmãos, sejamos sal da terra e luz do mundo. Amém? Amém?
Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Pai, transforma-nos, Senhor, a cada manhã que se levanta, que possamos, Senhor, ser, Pai, objetos, Senhor Deus, do seu senhorio, instrumentos, ó Deus, do teu poder, para refletirmos, Senhor, a tua luz, Senhor, na vida das pessoas. Sejamos, sim, Senhor, igreja, chamadas aqueles do caminho da luz, do caminho da salvação. Dai-nos, Senhor, maturidade, Senhor, para continuarmos caminhando nesta linha, Senhor, sendo sal da terra e luz do mundo. Fortalece-nos na tua graça e no teu poder. Dai-nos, Senhor Deus, uma mente de vencedores, suportando todas as lutas, e um coração de campeão, para nunca desistirmos, Senhor, da missão o qual o Senhor tem nos chamado. Porque nós sabemos que cada dificuldade, cada, Senhor Deus, situação em nossas vidas, o Senhor, como bom pastor, suprirá cada uma das nossas necessidades. O mar já se abriu, a porta da bênção já está aberta. Entrem, possuam, é a tua vez, é a vez da igreja ser abençoada amplamente, poderosamente e vitoriosamente, no nome santo de Jesus, para a glória do teu nome. E aqueles que creem, digam amém. Levante a sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que é sal da terra, luz do mundo, a igreja que é influenciadora do reino de Deus, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus.